Parceria de sucesso! Dando então continuidade ao assunto do planejamento que a gente falamos, vamos então falar um pouco mais sobre esse assunto, né? E tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade como a nossa amiga que Nádia acabou de falar. Vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento. E aí, tem planejado a sua vida? E aí, tem planejado o tempo? Tem gerido esse tempo de 24 horas? Verdade, hein, Mi? Porque tem gente que fala assim, ó, nossa, eu não tenho tempo pra nada. E aí, você já passou por isso? Parece assim que a hora, né, passa muito rápido e parece que você também não tem 24 horas. Mas se você souber gerir o tempo, com certeza você vai conseguir. Mas para isso, muitas vezes a gente tem colocado muitas prioridades, outras coisas que não são tão necessárias. E para isso a gente precisa listar. A gente já falou sobre organização no vídeo anterior e a gente precisa realmente também pensar também em nós. E aí, amiga, o que você me fala sobre colocarmos também dentro desse planejamento? Porque assim, o planejamento, às vezes a gente falou sobre, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso chegar nisso, preciso não sei o quê. Tanta coisa, né, Mi? Tempo para nós. Ô, Mi, pensando bem sobre o que você acabou de falar, 24 horas, será que todo mundo tem 24 horas? E assim, às vezes a pessoa tem 24 horas, mas se ela é uma pessoa organizada, ela acaba ganhando mais tempo. É verdade. Ela vai saber gerir o tempo, né, amiga? Exatamente. Não que ela tenha mais tempo, ela tem as 24 horas, mas dentro dessas 24 horas ela vai saber aproveitar mais. O máximo possível, é verdade. O máximo que ela puder. Porque aí, ó, eu fico pensando nisso. Se você tem as 24 horas, mas de repente você não tá fazendo outras coisas, tipo, se dispersando em fazer outras coisas, colocando coisas que não são tão prioridades, aí a hora que você vê, começou o dia, a hora que você vê, já tá na hora de dormir, já anoiteceu, e aí você fala, foi, e agora? Né? Então, há alguns hábitos, depois, uma outra hora, a gente pode falar só sobre hábito, né? Mas abrindo aqui um leque aqui, tá? Sobre hábito. E são os maus hábitos que a gente cria, que nos faz a gente, assim, tempo. Procrastinar também, não é verdade? Porque, às vezes, a gente precisa fazer alguma coisa e se encaixar nesse tempo. E nós falamos sobre o quê? Sobre planilha, sobre planejar, organizar. E sobre o bloco de notas, a agenda. Agenda, isso mesmo. Falamos sobre tudo isso. E se a gente vai planejar, se a gente anota tudo certinho, o nosso tempo vai fluir, vai ficar melhor, não é? A gente vai poder fazer mais coisa num determinado tempo. Sim. Inclusive descansar. Sim. E aí, se a gente for falar, vamos falar um pouco, Mi, sobre agora, a gente falando sobre planejamento, sobre tempo, sobre planilha, sobre tudo isso, né? Sim. E se a gente falar um pouquinho mais sobre essa organização nesse tempo, né? Sim. Tipo assim, por exemplo, a gente dentro desse tempo, o que você tem feito? Fala aí, responde para mim. Dentro do seu tempo, o que você tem feito? E nesse tempo que a gente tem disponível, lembra da gente ter falado 8 horas para dormir, 8 horas você tem para, né? A gente foi outras atividades e tudo mais. E dentro desse tempo seu, o que a gente pode fazer deles? Você tem praticado exercício? Você tem tirado, anotado aí na tua agenda um horário para você praticar exercício físico? E aí? Me fala aí. Você tem anotado aí na tua agenda, uma das coisas que a gente pode estar anotando aqui na nossa agenda, né? Sim. Tomar água. Também. São coisas tão simples, mas que faz total diferença. Presta atenção nas dicas. Exatamente. Talvez vocês vão falar assim, nossa, mas isso já sei, mas você está fazendo. E aí? Exatamente. Porque saber uma coisa, praticar é outra, né? E praticar é outra, uma coisa muito interessante, Nádia, a respeito do exercício físico. Com essa correria, né, do dia a dia, quem que para e coloca, não, eu vou dar 1 hora para fazer uma caminhada, ou meia hora, 40 minutos, tá valendo. O importante é fazer alguma coisa. Eu vou pra academia, vou fazer pilates, vou fazer alongamento, vou fazer alguma coisa. E aí, você tem feito alguma coisa para você? Exatamente. Sabe? Porque às vezes você faz tanto pros outros e para você. Isso mesmo, né, Mi? Isso tudo contribui, tá tudo dentro de organização. Nós não estamos fugindo do tema, nós estamos falando justamente de planejamento, de organização. Sabe por quê? Quando você deixa de praticar um esporte, de fazer, seja uma simples caminhada, e também a questão de comer bem, que depois nós vamos dar uma pequena pincelada também sobre isso. Verdade. O que acontece? Se você não faz isso, depois você não vai dar tempo para desfrutar as coisas boas que Deus tem dado para você. Sabe por quê? Tá relacionado à saúde. É verdade. Tem tudo a ver, né, Mi? Tem tudo a ver. Aí você vai ter tempo, mas não tem saúde. Exatamente, né? Porque eu não sei com quem eu tô falando, de repente eu tô falando com quem é secretária, com quem, né, tá ali, precisa de tanta atividade, precisa fazer, cuidar de tantos negócios para outras pessoas, como você mesmo já disse, e aí a gente acaba deixando de cuidar da gente. Verdade. E até uma dona de casa.
Você aí, que é dona de Exatamente. casa, que cuida dos filhos, que cuida da casa, e nós sabemos que é assim, ó, o serviço de casa, ele não acaba, amiga. Não Ele acaba. não acaba. Então, assim, se você for ver, você faz o dia todo, você trabalha, outro dia a mesma coisa. Eu falo, mas e o seu tempo? O exercício físico está dentro do seu planejamento, mesmo você cuidando da tua casa? Porque tem muitas mulheres, Mi, que é o seguinte, elas casam, e aí elas têm filhos, e aí depois elas falam, eu já não consigo mais cuidar de nada, porque eu tenho que cuidar das crianças, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do marido, e ela acaba deixando ela para trás, e ela não cuida dela. Eu sei que isso daí já dá outro tema, a gente pode trazer e abordar sobre isso, Sim. mas ela acaba deixando ela para trás, não incluindo nesse exercício físico, e aí tem muitas pessoas, sabe o que acontece? É aqui, gente, é verdade. É para cuidar da assim, mente. Tantas coisas que tem acontecido, né? Fala Exatamente. assim, gente, o estresse. Meu Deus, é toda hora, todo mundo tá no estresse, é estressante, porque o dia é isso, estressante, porque essa correria, essa questão de realizar multitarefas, né? Exatamente. E acaba não dando conta, então vira aquela outra frustração, porque você corre, 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 e depois você fala, meu Deus, parece que eu não fiz nada. E é justamente Exatamente. isso, porque não soube aproveitar do tempo, não soube planejar o tempo, se organizar dentro. Se organizar melhor dentro desse tempo, né, Mi? Isso a importância da organização e do planejamento. Porque quando você... É isso que a gente quer que vocês enxergam. Porque quando você não pega ali a sua agenda e não começa a marcar todas elas ali, o que você vai fazer? O que eu vou fazer quando eu acordar? Depois que eu acordar? E conforme os horários vão passando, se você não deixar tudo marcadinho, você deixa muita coisa para trás. Que você poderia fazer e encaixar tudo naquele horário para sobrar um tempo livre para você cuidar de você. É verdade. E aí você fala assim, não, mas é porque eu não tenho tempo. Não, talvez você não está conseguindo administrar o seu tempo. Você trabalha no computador, e tá aqui, precisa ficar 2, 3, 4, 5, sei lá quantas horas ali na mesa. Você precisa se exercitar, precisa fazer um alongamento e até mesmo, se possível, sair e andar, nem que seja alguns minutinhos, praticar algumas atividades ou até mesmo só andar para você sair daquele... para circulação mesmo, Mi. Para você sair, levantar, esparecer um pouco, ajuda a mente. Justamente. Sem contar, Mi, de uma coisa muito importante também, que é a respiração. Verdade. Tá? Então, olha outra dica maravilhosa aí para você. Se você está trabalhando em algum serviço, aí com o seu notebook aberto aí, ou trabalhando com o celular, não sei, né? Você precisa parar um pouquinho e fazer uma respiração. E a respiração que eu passo para vocês hoje é como se você estivesse com uma flor aqui na tua mão, aqui na tua mão. Sério? Suponha que você tem uma flor aqui, Mi. Ok, tô aqui. Você tá com uma flor aqui. Ok. E aqui, ó, você tem uma vela. Ok. Tá? Então você vai cheirar a flor e depois você vai soprar a vela. Tá? Mas de uma forma bem profunda, olha. Que legal. Tá? Olha que legal. Você cheira uma flor e sopra uma vela. Cheira uma flor. Gente, faz um bem isso. Eu falo assim, tá? que... Nossa. Você tá oxigenando, levando oxigênio pro teu cérebro, tá? Porque de repente você tá ali, não sabe mais nem o que você tá fazendo. Vai falando aí que eu vou fazer exercício. Tá? Não é? Vai fazendo aí, ó. Um dos exercícios que você pode estar fazendo aí é contar também, tá? Ó, você cheira uma flor, ó. Prende a respiração e conta. 5. A hora que você contar 5, aí você solta. Isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. Isso é para qualquer momento, tão simples. Quando você tá nervosa, quando você tá irritada, quando você, sabe, fala assim, respira, respira, respira. É para você respirar dessa forma. Eu fico imaginando assim, ó, no meio de um trânsito, né, aquela coisa, tudo parado, né, não tem o que fazer. Faz a respiração. Uma dica Exatamente. Aí, né? Porque senão vai ficar lá estressado e qualquer coisinha pode estar fazendo alguma loucura, alguma besteira. Então é melhor praticar a questão da respiração, né? Da respiração, tudo a ver. Faz uma diferença imensa, tá? Você sabe que eu tô sentindo tão zen, tá tão gostoso. E verdade. Você fez aí na tua casa? Da respiração. Isso mesmo. Fez? Faz aí com a gente, você vai se sentir super bem. De repente você tá no momento assim, ó, o estresse, a flor da pele. Para o que você tá fazendo agora, para tudo que você tá fazendo. Tudo. E faz essa questão da respiração. Como verdade. a nos ensinou, é interessante. É muito bom, faz, né? Mas sem nada de forma fictícia, alguma coisa, mas vai ajudar. Sabe por quê, Mia? Nós estamos falando de organização e nós temos um mau costume de ser mal organizada com a nossa respiração.
A gente respira de pouquinho. A gente não faz uma respiração completa, profunda. A gente fica assim. Você não respira. Bem pensado. Você não respira dessa forma, né? Então, respirar, aí por isso pode abrir a boca, né? Não para respirar, para puxar assim não, tá? Só pra soltar. Só para soltar. Então, aí você solta, né? Gente, faz uma diferença, assim, ajuda. Ó, nossa, mas canal Parceria de Sucesso tem a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, gente. Tudo a ver. E tem uma pausa. Precisa respirar melhor, precisa se organizar melhor, precisa se planejar melhor. Verdade. E falar nisso, assim, a gente estudando, né? Tem coisas que, assim, às vezes, Nádia, é necessário dar um passo para trás. Peraí, nós estamos andando e de repente você fala dar um passo para trás. Eu vou te explicar. É verdade, né, Mi? O que é isso? Assim? A gente vai caminhando, de repente volta para trás. Estranho, né? Parece que não condiz, tipo, né? Vira caranguejo, assim? Eu vou explicar para vocês. Esse, às vezes, dar um passo atrás é justamente quando você tá cheio de coisas, multitarefas. Então, imagina você cheio de coisas para fazer. A questão de multitarefas, tem que fazer isso, fazer aquilo. Às vezes até começou, mas nunca termina. Então, por isso que eu falo, às vezes é necessário dar um passo para trás, justamente para você colocar sua cabeça em ordem, olha a organização, olha se planejar melhor e uma coisa por vez. E saber, agora eu começo por aqui e vou até ali, eu termino essa atividade e passo para outra atividade. Concorda comigo? Com certeza, Mi, exatamente isso mesmo. Porque tudo aquilo que a gente acabamos de falar, para as pessoas, dependendo do que elas estão fazendo, elas vão precisar dar esse passo para trás. Porque ela vai falar assim, puxa, eu não sabia disso. E não saber disso, você volta, dá esse passo para trás, olha lá o que você está fazendo de errado, analise a tua vida e começa a organizar para você poder voltar a caminhar de maneira agora mais leve, né? De maneira mais leve. Porque às vezes tem pessoas assim, ó, tem uma escada e ela quer subir 3, 4 degraus ao mesmo tempo. Não tem como, né, Mi? Suba um degrau por vez, é verdade. Isso mesmo, Mi. E outra, né, a gente precisa ter um fardo leve, gente. Assim. Ele fala assim, né, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olha que lindo isso, gente. Olha, não tem como a gente deixar Deus para trás. Sabe que a minha irmã uma vez, ela escreveu uma frase, isso me veio na cabeça, sabe? Num caderno, isso me chamou a atenção e ficou gravado. Ela escreveu assim, ó, seja para frente, mas nunca deixa Cristo para trás. Que lindo, Mi! Com certeza, tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver, gente. Seja para frente, mas nunca deixa Cristo para trás. É verdade. Não é maravilhoso mesmo isso? Porque, se a gente for pensar, você até acha, até pode estar à frente sem Cristo, mas não vai chegar a lugar nenhum. Ah, não chega, né, Mi? Porque ele é a nossa direção, ele é o nosso farol, ele que nos guia, né? Nossa, ai, perfeito. gente, ele é o nosso farol. Aí tem uma musiquinha que fala do farol, eu acho linda. Muitas dicas boas aqui, não tem? Muita, a gente tá soltando ouro. Ah, não, gente, se eu fosse vocês, eu já se inscrevia nesse canal. Já clicava aí, ó, clica aí, segue, compartilha, gente. Compartilha esse vídeo aí para um amigo que precisa dessas dicas.